Assim, para falar. Senhores e Srs. Deputados, boa tarde a todas e a todos, uma vez mais. Eu queria cumprimentar e dar as boas-vindas aos representantes da Vodafone de Portugal, o Dr. Mário Vaz, a Dra. Helena Féria e o Engenheiro João Nascimento. Naturalmente, dizer-lhes que é um gosto tê-los na nossa comissão e dar-lhes também as boas-vindas, como já fiz. Queria informar que, de acordo com o nosso regimento, a Vodafone terá 10 minutos para uma intervenção inicial, que se seguirão 3 minutos por cada grupo parlamentar representado para colocar questões ou fazer observações e, no final, terão mais 10 minutos para a intervenção final, para responder às questões colocadas ou para acrescentarem algo que entendam ainda como conveniente. Essas intervenções, se entenderem, poderão ser partilhadas como acharem melhor. Temos presentes os grupos parlamentares do Partido Socialista, representados pelos Srs. Deputados Hugo Costa e Filipe Pacheco, o grupo parlamentar do PSD, representado pelo Sr. Deputado Paulo Muniz, o grupo parlamentar do CDS-PP, representado pelo Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, e o grupo parlamentar do PCP, representado pelo Sr. Deputado Bruno Dias. Temos ainda, ligado por videoconferência, o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, representado pela Sra. Deputada Maria Manuel Rola, que há pouco ficou prejudicada na imagem, mas conseguimos ouvi-la perfeitamente. Agora já temos o problema técnico resolvido, tínhamos um problema com o canal Parlamento, mas já está resolvido. Significa isto que a intervenção que certamente a Sra. Deputada Maria Manuel Rola quererá fazer não será prejudicada nem no som nem na imagem, porque estamos ligados pelas duas vias. Assim sendo... muito bem. Então, estou a ser informado agora que se juntou a nós também o grupo parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes e o Sr. Deputado José Luís Ferreira também está ligado por videoconferência e deduzo que também quererá usar a palavra, enfim, pelo menos poderá fazê-lo se assim entender. Muito bem, Sr. Doutor, então 10 minutos para a primeira intervenção. Faz favor. Sim, senhor. Vou tentar conseguir passar... Ligaste o microfone. Obrigado. Então, volto a cumprimentar o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados e agradecer a disponibilidade desta Comissão para receber a Vodafone, no momento em que atravessamos de especial criticidade para este setor das telecomunicações com o advento da chegada do 5G. Entendemos que a relevância do setor no que se refere ao seu peso direto na economia, no emprego e indiretamente também como indutor do desenvolvimento da economia e da sociedade como um todo devem merecer a atenção do Parlamento. É de conhecimento comum a importância estratégica das telecomunicações no desenvolvimento do país e, se dúvidas houvesse, o período anormal que hoje vivemos veio comprovar isso mesmo. Só a resiliência das redes assente no volume expressivo dos investimentos dos operadores e a dedicação de milhares de profissionais do setor possibilitaram uma migração acelerada e inesperada para o teletrabalho, o ensino à distância, o entretenimento digital, entre outras. Este é um setor que emprega cerca de 17 mil pessoas e tem o peso no PIB conhecido e que é responsável por uma infraestrutura crítica para o país em que os 3 principais operadores investem em média cerca de 1.000 milhões de euros anualmente. No que à Vodafone diz respeito, completamos este domingo 28 anos de atividade em Portugal, empregamos 1.400 pessoas, das quais cerca de 400 prestam a partir de Portugal serviços para outros países onde está presente o Grupo Vodafone. O 5G é inevitável e imprescindível. As previsões de aumento de utilização de dados móveis, o alargamento da conectividade, tendo como centro as pessoas, vai-se alargar igualmente a coisas, animais e instalações fabris. A reduzida latência exigida por novos modelos de negócio em avaliação e desenvolvimento na economia digital tornam o 5G um pilar estratégico para a conectividade dos países e das sociedades. A sua importância e criticidade futuras determinam, por exemplo, que esta tecnologia esteja hoje no centro da disputa geopolítica entre os 2 grandes blocos económicos, os Estados Unidos e a China. De acordo com um recente estudo da Roland Berger, o 5G irá representar 5% do valor económico gerado a nível mundial em 2035 e estimam que para Portugal esse valor atinja os 35 mil milhões de euros. É essa a importância e a criticidade do 5G que nos faz vir aqui hoje para garantir que o Parlamento dispõe de informação adequada para melhor poder colaborar na participação da Estratégia Nacional sobre o 5G e nas condições de atribuição das frequências que darão corpo a essa estratégia. A importância do tema é merecedora de um cuidado acrescido por parte das entidades responsáveis e exige uma análise cuidada e rigorosa do ponto de partida atual e das consequências futuras das decisões que hoje coletivamente viermos a decidir.
Infelizmente, a nosso ver, esse cuidado e rigor não se tem verificado, pese embora o muito tempo que este processo tem levado a acontecer e o coloca, inclusive, a Portugal numa situação de atraso temporal que nunca aconteceu em circunstâncias anteriores. Os atrasos verificados não devem, porém, ser argumentos para a tomada de decisões precipitadas e com potenciais impactos negativos, irreversíveis e irrecuperáveis. Com o otimismo que nos caracteriza, fazemos votos de que o processo da licença e implementação do 5G seja feito de forma a que este Parlamento não tenha no futuro de dedicar tempo e esforços na tentativa, seguramente infrutífera, de corrigir medidas erradas do presente. Mas foquemos no leilão e nos pressupostos utilizados pelo regulador para o mesmo. As recentes intervenções nesta Comissão e em outros fóruns sobre o setor por parte do regulador e os pressupostos que estão subjacentes à proposta de leilão de que está em fase final de decisão assentam numa leitura distorcida e ficcionada da realidade, porque relevam uma alegada falta de competitividade do setor que se reflete, de acordo com essa entidade, num nível de preços elevados e uma deficiências graves no que respeita à cobertura e velocidades oferecidas. Sobre o tema de falta de concorrência, orgulho-me de fazer parte da equipa que em 1992 trouxe a este país pela primeira vez o conceito de concorrência no setor das telecomunicações, na altura a Telecel e na altura apenas para o setor móvel. Hoje temos 5 operadores com oferta de serviços móveis, dos quais 4 com oferta de serviços convergentes e 3 destes com rede própria móvel. Existem em Portugal regras e procedimentos claros sobre condições de acesso a novos entrantes em regime de MVNO. Se mais não existem no mercado português, será seguramente pela dimensão e potencial do mercado, mas não é seguramente por quaisquer barreiras de entrada. Atendendo à intervenção de hoje de manhã do meu concorrente, que teve o privilégio, enfim, naturalmente por também ordem de pedido, de estar aqui antes de mim, não vos vou amassar repetindo todos os indicadores que são públicos e que falam por si. Gostaria, porém, de aditar 2 elementos adicionais que se reportam à competitividade do país, que são bem o reflexo da competitividade neste setor. O primeiro tem a ver com a variabilidade das cotas de mercado nos últimos anos. 2010 para 2018, a variação de cotas de perda e ganhos, o operador que mais ganha e o operador que mais perde em todas as áreas do serviço de telecomunicações. Neste gráfico à esquerda podem ver na barra inferior a dimensão de perda de cotas de mercado, por exemplo, na televisão de subscrição 18,3%, no caso dos serviços móveis de 11%, na banda larga fixa 6,2%, nos serviços oferecidos em pacote 8,9%. Ganhos de 2 dígitos nos operadores que mais ganharam cota de mercado em cada uma destas áreas. Outro indicador, também baseado em números da Anacom, tem a ver com o número de portabilidades no mercado. Nós temos, nos últimos anos, cerca de 600 mil utilizadores de serviços móveis que migram o seu número para outro operador. E também de uma forma relativamente consistente, e números esses que já atingiram, inclusive, perto de 1 milhão no início da convergência em Portugal. Se olharmos para a portabilidade dos números fixos, estamos também a falar cerca de 200 mil números que migram anualmente. Isto é um mercado competitivo. E é um mercado competitivo não apenas pela componente de preço, mas, acima de tudo, também pela componente da qualidade de serviços. E isso prender-se-á com o tema que falaremos seguramente mais à frente, quando falarmos na questão do roaming, que é hoje tão badalada. Foquemos então no leilão e aquelas que são as preocupações da Vodafone. Fique claro que a Vodafone não nos preocupa que o leilão de 5G seja uma oportunidade para novos entrantes. Preocupa-nos sim a discriminação e os favores, sem paralelo em outros leilões na Europa, e que, a nosso ver, configuram ilegais ajudas de Estado e colocam em causa uma salutar concorrência do qual somos agentes e promotores. Preocupa-nos que um leilão com esta importância imponha medidas e obrigações de significativas consequências, não seja precedido, como as leis nacionais e comunitárias o exigem, de um estudo de avaliação de impacto regulatório para uma correta ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas. Preocupa-nos os efeitos no leilão de uma decisão ilegal de fazer ressuscitar uma licença de entidade de ENSER que promove e permeia a não utilização eficiente de um bem escasso e nuclear para o 5G, como é o caso da faixa dos 3,5 MHz. Preocupa-nos a desadequação entre os objetivos previstos na resolução do Conselho de Ministros e o conteúdo da proposta de leilão levado à discussão pública. As preocupações aqui elencadas, a não serem ultrapassadas nas decisões finais que se esperam da Anacom, levarão inevitavelmente a um aumento da litigância, à imprevisibilidade do plano de implementação do 5G e hipotecam o futuro do país porque criam fortes desincentivos ao investimento. Eu e toda a equipa de gestão nacional da Vodafone Portugal já estamos hoje a atravessar dificuldades de convencimento da razoabilidade dos investimentos futuros no nosso mercado e estamos em vias de perder a oportunidade de trazer para Portugal 400 empregos qualificados para oferta de serviços digitais e soluções 5G para o mercado empresarial face a esta imprevisibilidade e a esta ineficiência de investimento.
Essas dificuldades notam bem, por isso, quanto esta proposta de leilão é desincentivadora do investimento e o quanto pode comprometer o sucesso do nosso país na transição digital. Gostaria de aproveitar, se o Sr. Presidente a isso nos autorizar, de fazer chegar o estudo da Roland Berger que assim me referi e que acrescenta informação relevante sobre o tema 5G nas suas diferentes vertentes e explicita de forma cristalina as potenciais consequências da implementação do leilão nas condições atuais. Permita-me também clarificar a posição da Vodafone sobre o tema da cobertura, que tem sido um ponto de especial destaque. Se há algo que nos une a todos aqui nesta sala, ou digitalmente, é a vontade de chegar com as nossas redes a todo o país. A forma de o fazer e a capacidade para o fazer é que nos divide. Mas é de grande injustiça e insensibilidade para o setor as infundadas e injustificadas culpas que nos são atribuídas nesta matéria. Que fique claro de uma vez por todas, a Vodafone cumpriu e suplantou, inclusive, todas as obrigações de cobertura, e não só, a que estava obrigada pela sua participação em todos os processos de atribuição de frequências em que até hoje participámos, a qual, no nosso caso, representou um investimento acumulado só de aquisição de espectro de 245 milhões e nos últimos 10 anos tivemos custos de regulação e de utilização de espectro de 280 milhões, só a Vodafone. Não podemos continuar a ouvir em silêncio as constantes acusações de incumprimento de obrigações, em particular por aqueles que, amplificando essas falsidades, entendem premiar quem nunca cumpriu obrigações de fazer o mínimo que a licença impunha, que era tão só lançar pelo menos um serviço comercial. Gostava de dar 2 exemplos a propósito da cobertura. Num recente levantamento que o Governo nos pediu sobre a cobertura móvel nas escolas nacionais, sobre 5.504 escolas, em 7 delas a Vodafone não tem cobertura. 5.504. Em 2.284 temos velocidade móvel acima de 100 megabits por segundo. Se ajuntar a todos os dados que já hoje aqui foram apresentados de manhã, um dado recente de um levantamento que nos foi solicitado, denota bem a qualidade das redes existentes e a nossa performance. Aliás, fazemos parte de um grupo internacional, está presente em mais de 20 países. A rede da Vodafone, que é testada pela mesma entidade, uma entidade independente, com elevada frequência, Portugal aparece sempre ou em primeiro lugar ou em segundo lugar, apenas atrás da Holanda, compreenderão que é um país que tem facilidade desse ponto de vista de cobertura, por ser, enfim, o país plano que é. Gostava também só de acrescentar, no sentido da preocupação, que também nos une, da cobertura, no último leilão das frequências 4G em 2011, fazia parte das obrigações cobrir um conjunto de aldeias por parte de cada um dos operadores. A nós calhou-nos a obrigação de 160 aldeias. Calhou-nos também a obrigação de cobrir cerca de 200 aldeias a conta da renovação da frequência dos 2100. Nesse leilão, na cobertura das 160 aldeias, havia uma evolução dinâmica da obrigação, que se prendia com a velocidade de transmissão para acesso à internet, que deveria ter a velocidade das ofertas públicas nacionais. E devia ser adequada e incrementada à velocidade. Na última revisão dessa obrigação, foi solicitado pelo regulador à Vodafone que a velocidade anterior a que estávamos obrigados, de 7 megabits, fosse amplificada para 43,2. Nós propusemos ao regulador que, atendendo ao nível de utilização nessas aldeias, do qual tínhamos informação, por exemplo, de que tem uma utilização da internet 60% inferior à média nacional, que tem uma utilização de voz também ela inferior, que tem uma percentagem de utilizadores 2G substancialmente também superior àquela que é a média nacional, que faria mais sentido que, no nosso caso, os 5 milhões de investimentos nacionais que nos estavam a ser solicitados fossem alocados a locais onde ainda não houvesse cobertura. Fazia mais sentido reformular as obrigações anteriores e adaptá-las a uma necessidade da população portuguesa de chegarmos com 5 milhões, por exemplo, nos nossos cálculos, daria para chegar pelo menos a 40 novas localidades. Não foi assim que o regulador entendeu manter essa obrigação e darmos velocidade onde ela não é necessária e podendo ter equilibrado e ter dado a possibilidade de descida. A sua capacidade Vou de síntese, terminar, por favor. vou terminar, era só um exemplo, depois terei, penso eu, a oportunidade. Terá mais oportunidade, com certeza. Por isso deixo só um apelo final, para que avaliem, por favor, de forma rigorosa a situação atual do setor,
que os números são públicos, os indicadores são públicos, são feitos para terceiras entidades, temos dados europeus, estão os rankings estabelecidos, onde Portugal aparece numa posição claramente favorável neste setor, como aliás foi apanágio desde sempre. Este setor é um exemplo da capacidade portuguesa de bem competir. Que estejam atentos às consequências negativas e desincentivadoras do investimento e inovação presentes na proposta de decisão em discussão, para que, em conjunto, possamos garantir um processo de implementação do 5G que, não sendo discriminatório para novos entrantes ou para os existentes, seja, assim, promotor do interesse maior do povo português e do futuro do país. É essa a razão que aqui estamos e que gostaríamos de partilhar para, em conjunto, melhor podemos fazer para o futuro do país. Muito obrigado, Dr. Mário Vaz. Eu ia sugerir que o estudo a que se referiu, se porventura o quiser fazer chegar por e-mail aos serviços da nossa Comissão, tem o e-mail, seria distribuído pelos deputados, e também, se assim o entender, uma vez que dei nota que tinha a intervenção escrita, se a quiser partilhar, também poderá ser partilhada pelos senhores deputados, poderá ser útil na discussão futura, se assim entender, bem entendido. Sr. Presidente, eu merecem uma versão mais limpa e menos rasurada. Muito bem. Farei chegar então ainda hoje por e-mail. Muito bem. E será depois distribuída então? Que é mais extensa do que fiz. Muito bem, muito bem. Se assim entender, porque poderá ser útil. Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim sendo, vamos dar início à ronda pelos respectivos grupos parlamentares. Iniciou o grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Mário Vaz e a restante equipe da Vodafone. Eu gostaria de começar esta minha intervenção com uma reflexão exatamente sobre um aspecto que me preocupa e que tem a ver com uma falta de entendimento e de conversação com a entidade reguladora, o que me parece que não é positivo para o mercado, para o sector e para o país. Dito isto, começaria pelo tema do espectro, que é de facto um recurso infinito, mas não reutilizável. Isto é, se ele não for utilizado hoje, não podemos reaproveitá-lo amanhã. O espectro é hoje em dia um recurso económico, mais do que um meio para chegar ao utilizador final, e de facto não nos parece que faça sentido haver a atribuição de um recurso tão importante que não possa vir a ter garantias da sua utilização, da sua rentabilização económica. E, portanto, este aspecto, neste processo, é o primeiro que nos levanta grande preocupação, porque, sendo um recurso económico do país, não pode de todo ficar à margem da sua rentabilização, ademais, porque, de facto, não podemos recuperar esta utilização no futuro próximo. Outro tema que me parece importante e que tem ficado arredado da discussão, naquilo que são as necessidades de cobertura de zonas que ainda não têm rede, uma pergunta que se nos assalta é, passado cerca de 20 anos de existência de redes móveis e de maturidade, não pode haver dúvidas das zonas onde não há rede. Existem mapas de cobertura, existe um levantamento exaustivo, quer por parte das entidades reguladoras, quer dos próprios operadores, e, portanto, deve ser absolutamente matemática e inequívoca as zonas onde esta cobertura não existe. Dito isto, temos assistido a uma certa confusão naquilo que é a partilha de infraestruturas e gostaríamos de apelar a duas questões que me parecem merecer a reflexão, neste caso da Vodafone. Uma é a partilha passiva, isto é, infraestruturas passivas como torres e outras que albergam e permitem a utilização por parte dos equipamentos de telecomunicações, e aquilo que são modelos de partilha ativa que vão desde a partilha de rede comum, de partilha total, do RAN sharing, pressupondo sempre um aspecto central, que é qualquer um dos parceiros que encete uma negociação para partilha é detentor de infraestrutura e de rede. E, portanto, gostaria de ouvir se aqui o problema nas regras do leilão prende-se mais com o critério do novo entrante poder ser novo entrante sem ter investimento, sem fazer investimento, sem ser efetivamente um operador tradicional no conceito tradicional, ou se nos operadores existentes veem dificuldade na partilha de negócio e de espectro. Finalmente, não posso deixar de colocar esta questão, quando se fala na eficiência energética, na eficiência de recursos e na partilha, não se pode deixar de ter em conta que fazer roaming implica triplicar, no caso português, a capacidade de acomodar clientes que não são só os nossos, e isso pode atentar contra a eficiência e o princípio consagrado na nova lei das comunicações eletrónicas, e finalmente dizer que, se calhar por prudência e por redundância, no limite seria bom estabelecermos uma regra de existir sempre pelo menos 2 operadores para que na falha de um serviço não fosse
impedido de ser prestado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Costa, faz favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Vodafone Portugal e dizer que, para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o 5G partilhamos que é muito importante para a nossa economia e temos interesse também em conhecer esse estudo da Roland Berger, que aponta os tais 5%. Há algumas questões que nós gostaríamos de colocar à Vodafone Portugal. A resolução do Conselho de Ministros, aprovada em fevereiro, sobre o 5G, refere que o principal interesse nacional é atingir uma cobertura que seja territorialmente coesa e os termos financeiros do procedimento de atribuição do espectro devem contribuir para esse objetivo, sendo secundário o encaixe financeiro. Estou a citar a RCM. Pergunta que gostaria de colocar nesta matéria. As atuais regras do leilão permitem cumprir os objetivos? Como podem ser garantidos estes mesmos objetivos aqui colocados? Depois, nós temos por uma matéria muito importante que é a questão dos territórios e da coesão territorial. Sabemos que ainda existem vastas zonas do nosso território, algumas zonas do nosso território, em que não existe cobertura de 2G ou 3G, quanto mais de 5G, e que não é possível, por exemplo, nos dias em que, por exemplo, o ensino à distância tem uma importância crucial que a pandemia colocou, existem desigualdades que aumentaram também desse ponto de vista, porque, obviamente, alunos em que não tenham esse espectro, essa velocidade, digamos assim, acabam por ser prejudicados. Perguntar o que é que a Vodafone tem a responder perante a necessidade também de garantir que os territórios onde não existe cobertura de rede seja respondido também esse problema. Depois, levantaram aqui questões sobre o entrante e sobre questões legais sobre o entrante. Gostávamos de perguntar se é um problema de concorrência, se é um problema de dificuldade de mais um, ou se é um problema de investimento que gostávamos também de perceber o que é que está em causa nesta matéria. Depois, uma última pergunta genérica que tem a ver com a questão da concorrência e a questão dos preços. A ANACOM, a Autoridade da Concorrência, tem referido diversas vezes que não existem problemas quer nos preços, quer na concorrência, e colocando que os preços do nosso país são muito elevados em relação a outros, sendo a Vodafone um dos mais importantes operadores a operar em Portugal, também aproveitava para colocar essa questão. E depois, uma última pergunta muito direcionada à Vodafone, sendo a Vodafone uma empresa de capitais de 100% estrangeiros, perguntar, e sendo uma multinacional, e não é isso que está aqui em causa, que investimentos, que futuro é que vê a Vodafone para este setor das telecomunicações do nosso país e que também, como é que a própria Casa-Mãe Vodafone olha para Portugal, se quer continuar a investir e manter os postos de trabalho em Portugal, porque julgo que a nós, Assembleia da República, essa matéria é também importante, a manutenção destes postos de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Maria Manuel Rola, por videoconferência. Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também a exposição que foi aqui trazida, um pouco mais sistemática e com mais informação do que aquela que tivemos ao início da tarde, ou pelo menos visível. Nós gostaríamos de questionar relativamente aos conflitos que têm vindo a existir. Não nos querendo colocar no papel, e não temos sequer esse papel de intermediadores desses conflitos, mas o que é verdade é que a relação com a própria monitorização que o Governo já vem a propor desde 2017 tem tido, de facto, problemas. E estas questões que se têm levantado, não só com o regulador, mas também com o Governo e com as operadoras de um outro lado, levantam questões de serviço público que cada vez estão mais visíveis, como sabemos neste momento, na concessão de acessibilidade, digamos, a certos serviços públicos, como é a escola pública ou o Serviço Nacional de Saúde neste momento de pandemia. E eu aqui estou a falar, por exemplo, da questão da agora lançada rede que permite a monitorização da cobertura e que basta perder algum tempo nesta nova ferramenta
ferramenta para perceber que existem, de facto, zonas em que a cobertura é péssima. E nós estamos a falar neste momento ainda em 3G e 4G, quando estamos aqui a querer avançar para o leilão de 5G e não conseguimos garantir este acesso universal a toda a população, a nível de todo o território nacional. E este é um problema, de facto, para o Bloco de Esquerda e é, de facto, um problema também para toda a população e que, se a monitorização já tivesse a ser feita desde 2017, como estava previsto pelo Governo, com certeza também já poderia ter havido uma capacidade de intervenção, sendo que sabemos que o próprio anterior Secretário de Estado reconheceu a dificuldade de implementação desta ferramenta pela resistência dos operadores à entrega desta informação, que é essencial à transparência relativamente a um serviço tão importante como é o serviço das comunicações digitais. Para além disso, gostaria também de perguntar relativamente à capacidade de cobertura real quando estamos a falar do 5G. Porque se neste momento ainda não é possível essa cobertura, como é que existe a perspectiva dos operadores de fazer essa cobertura não conseguindo fazer já num momento em que não é necessária tanta infraestrutura como será necessária para a velocidade e para o aumento de informação e produção de dados que vem acrescentar o 5G. E gostava também de solicitar a informação que referiram e o relatório que referiram, porque, mais uma vez, é importante para que a Assembleia da República possa discutir, tendo em conta a informação que trazem anteriormente à audiência que é aqui facultada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Bruno Dias, por favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero cumprimentar o Dr. Mário Vaz e a delegação aqui presente e agradecer aquilo que tem vindo a partilhar connosco do ponto de vista da análise e da reflexão da Vodafone neste processo. Eu gostava de colocar algumas questões muito objetivas. Não posso deixar de referir que o exemplo que o Dr. Mário Vaz partilhou connosco relativamente ao processo das 160 aldeias, compreendendo-se o ponto de vista da empresa Vodafone, enquanto empresa privada que tem um determinado objetivo e uma determinada estratégia. Não podemos deixar de dizer que é com estes processos e é com estes episódios que se compreende um pouco melhor a dificuldade que depois nós temos, enquanto país, em vencer aquelas assimetrias regionais e aquelas dificuldades de colocar o tal interior ou as aldeias digitais de que tanto se fala. E que o acesso à internet e os empresários e os nómadas digitais e tudo mais que se anuncia acabam por ter mais dificuldades, não nestas 160 aldeias, nas outras, em que até o 2G às vezes é difícil. E essa é uma questão que nós não podemos deixar de lembrar. Havia aquela história dos pastores que iam receber telemóveis, não é? Já para não falar no anúncio que, salvo erro, era vosso, mas que depois o problema era haver rede para os telemóveis por causa dos incêndios e tudo mais. O roaming nacional. Ficou claro, digamos, o ponto de vista da empresa em relação à objeção perante aquilo que está colocado em cima da mesa na proposta inicial do regulamento. A nós hoje explicou em que condições muito concretas admitiria a hipótese do ponto de vista de uma, eu diria, reciprocidade, em condições de distribuição mais equitativa, etc. E eu pergunto qual é a sua posição, a posição da companhia relativamente a determinadas condições diferentes de aplicação de um roaming nacional. E eu penso que estou a ser explícito quanto a essa questão. Condições de utilização. Também acompanhou essa reunião da parte da manhã, essa audição, e eu pergunto-lhe se também é sua, digamos, a explicação que foi dada hoje de manhã, se também concorda com ela, se é essa a explicação que considera, para a experiência de utilização das telecomunicações móveis que os portugueses hoje têm, porque de facto não é uma pessoa, nem são 10, nem são 100, aquelas que nos dizem que hoje em estradas, em autoestradas, em caminhos de ferro, onde há 10 anos havia determinadas condições de acesso às redes móveis, hoje é mais difícil. E se as dificuldades estão nos utilizadores e nos telefones.
se é mesmo um problema nosso, de quem está a pegar no telemóvel e do telemóvel propriamente dito. Para terminar, peço desculpas, Sr. Presidente, uma questão que tem a ver com a resolução do Conselho de Ministros, que já foi aqui citada. Perguntar muito objetivamente em que medida a Vodafone, digamos, foi chamada a contribuir, ou contribuiu, chamada ou não, para essa reflexão que deu origem à resolução. Porque eu penso, desculpa mesmo para terminar, 100 megabps, 100 megabits, é 4G mais ou menos, não é preciso 5G para 100 megabits, vai ter 20 gigabits o 5G, certo? Ora, 100 megabits, considerando a última etapa para o final de 2025 da introdução do 5G, para tendencialmente 90% da população com acesso a 100 megabits de experiência de acesso a dados, parece-nos uma coisa meio estranha. E já agora, o que é que considera com concelhos que tenham o 5G? É à porta da Câmara? Ou qual é a extensão do território do Conselho quando se diz que aquele Conselho deve ter 5G? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, 3 minutos, faz favor, de CDS-PP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Dr. Mário Vaz e a equipa da Vodafone aqui presente. Já percebi que acompanhou a audição de hoje de manhã com o engenheiro Miguel Almeida e, bem, faz todo o sentido. E, portanto, eu não vou repetir aqui os argumentos que utilizei esta mesma manhã e na intervenção que fiz. Intervenção essa que não só sublinhei a importância do debate parlamentar que ocorreu aqui na passada sexta-feira, das iniciativas dos projetos de resolução e num projeto de resolução que o CDS apresentou e que, na nossa perspectiva, é equilibrado na medida em que alerta para um conjunto de riscos e propõe um conjunto de benfeitorias no próprio regulamento. Nós, quando falamos de 5G, o 5G vai mudar claramente as nossas vidas. Nós estamos a viver um tempo de pandemia, infelizmente, onde se fala num novo normal. E nós vamos ter um novo normal depois do 5G. Não tínhamos nenhuma dúvida em relação a isso. Tudo e muito vai mudar nas nossas vidas, nas nossas empresas, na nossa indústria, na nossa educação. E, portanto, nas nossas cidades, as transformações que vão existir ao nível das cidades são impressionantes e isso é um futuro que vai chegar já amanhã. Não é assim tão longínquo como isso e, portanto, há, como é evidente, um empenho que deve existir, eu diria mesmo um desígnio nacional, no sentido de termos o 5G tão breve quanto possível no país. Está medido o impacto económico que o 5G vai ter no país. Está medido. Nos próximos 15 anos projeta-se qualquer coisa como 35 mil milhões de euros daquilo que é o retorno do investimento do 5G. Numa altura em que nós falamos de planos de recuperação e resiliência, que falamos de envelopes financeiros e de fundos europeus, nós, quando analisamos estes impactos económicos, percebemos bem a importância do que é que aí vem. E, portanto, nós não podemos hipotecar o investimento no 5G. Esse é um risco que o país não pode correr. Eu ouvi o Dr. Mário Vaz aqui fazer uma referência àquilo que é a questão da litigância, e isso comporta, como é evidente, riscos. Eu percebo perfeitamente que as empresas tenham de defender os seus interesses, isso é absolutamente legítimo, mas há um risco, e eu volto a reforçar isso, há um risco que o país não pode correr, que é hipotecar estes mesmos investimentos, nós darmos este salto e esta transição digital. O Governo e a ANACOM também não podem ficar indiferentes ao debate que aqui ocorreu na sexta-feira, nem às intervenções que hoje ouvimos aqui. Não pode ficar. E deixem-me dar duas notas. É justo reconhecer os colossais, e eu reforço, colossais investimentos que as operadoras fizeram nas telecomunicações em Portugal. Mas também é justo reconhecer, quando nós analisamos o regulamento, que há dois interesses naquele regulamento. Há um interesse de mais cobertura no país e há um interesse de mais concorrência. E eu acho que aqui, mesmo à volta desta mesa, vou terminar com a tolerância que foi dada aos outros, mesmo à volta desta mesa, penso que todos concordamos em que o país ter mais cobertura. No mais concorrência não, porque o PCP e o Bloco de Esquerda querem nacionalizar tudo e, portanto, ainda não percebi bem se é nacionalizar, se é criar uma empresa de raiz, fazendo todos os investimentos, mas pelo menos ao nível da cobertura queremos isso.
E, portanto, há que... E este debate... Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou terminar mesmo com isto. E este debate que aqui estamos a fazer e que fizemos é importante no sentido de, se for preciso corrigir alguma coisa, devemos corrigir. Se for preciso adaptar, é preciso melhorar. Agora, não podemos ficar com o 5G para trás. Isso seria terrível para o país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que o Sr. Deputado José Luís Ferreira não vai intervir, não? Muito bem. Então, assim sendo, terminamos com a intervenção do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, a ronda pelos grupos parlamentares, cabendo agora ao Dr. Mário Vaz 10 minutos para responder às questões levantadas e para, eventualmente, acrescentar mais alguma observação. Sr. Doutor, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que posso reunir as questões em blocos, por isso perdoar-me-ão se ela não for, se não for a cada uma delas em particular, mas tentarei agrupá-las. Já agora, porque foi referido, sim, acompanhei de manhã o debate, que infelizmente tive que trocar tudo aquilo que aqui vinha a dizer, porque foi antecipado pelo meu concorrente, nesse mesmo interesse, no interesse de evitar vir aqui repetir coisas que já tinham sido ditas e no interesse, naturalmente, de acompanhar o que se passa no setor e cumprimentar o Parlamento por estar a debater este tema, como aliás o fez há bem poucos dias, por iniciativa de vários grupos parlamentares, porque é a importância do 5G e isso subscrevo integralmente. Foi aqui colocada a questão, e começando pela questão do novo entrante e a leitura sobre o novo entrante. Aquilo que está em causa, como eu há pouco referi, nós não temos nada contra novos entrantes. Aliás, os leilões são momentos de oportunidade para novos entrantes. O que nós somos contra é que sejam concedidas condições discricionárias e favoráveis, tapetes vermelhos para novos entrantes, sem qualquer tipo de contrapartida. O que está em causa é uma alocação de um bem escasso, como aqui já foi referido, de espectro, logo atribuído à cabeça a esses operadores, com desconto de preço, já não só o benefício da exclusividade, como a seguir ainda tem um benefício de preço, como essa pequena aquisição e esse pequeno investimento lhe dá direito de uma utilização de investimento de terceiros, sem que tenha que o fazer em qualquer período temporal. Recordo aqui, mais uma vez, porque já temos experiência de leilões anteriores, em 2011 o roaming nacional já estava previsto. Já existia uma concessão de um benefício para o novo entrante. Se alguém entrasse e comprasse espectro, tinha 5 anos de acesso ao roaming nacional nas redes dos outros operadores, 5 anos, porque era o período que lhe era concedido para fazer uma cobertura de cerca de 60% da população nacional. Posso falhar, se não era 60, era 55. Mas havia uma contrapartida de investimento. É isto que faz sentido ao país. Se nós temos um bem escasso para a utilização pública, sobre o qual é pago um valor inicial, é preciso também que haja compromisso e commitment de quem vem que faça investimento de proporção e de responsabilidade equivalente aos que cá estão do ponto de vista histórico. A não acontecer assim, acontece o que aconteceu no caso da Denser, onde houve espectro de licenciamento de 15 anos, ao final de 10 anos sem utilização e com uma obrigação de pelo menos lançar serviço comercial ao final de 2 anos, nada aconteceu. A licença morreu naturalmente, porque era a obrigação básica associada à licença, e o regulador o que é que fez ao final destes 10 anos? Premiou o incumprimento, porque ressuscitou uma licença morta e alocou o tal espectro escasso e necessário nuclear para o 5G, que é o do 3.5, 100 MHz estão hoje fora do leilão e só estão disponíveis a partir de 2025. Isto é contra isto que nós estamos contra. E é verdade que se nós partimos da leitura errada e ficcionada de que não há concorrência no mercado nacional e que um novo entrante vai reduzir os preços, então dá-se tudo ao novo entrante, o novo entrante não tem custos fixos associados, seguramente haverá redução de preços, porque é a forma desse novo operador ter sucesso no mercado no imediato e não tem custos fixos, com uma reduzida estrutura de recursos humanos, porque não tem infraestrutura também para suportar, irá estar no mercado a disputar. O que é que vai acontecer aos operadores existentes? Os tais que têm que fazer um investimento muito expressivo e sobre o qual vai recair a obrigação de colocar aquele que não faz investimento nenhum, o que é que vai acontecer? Vai ter que adaptar os seus modelos de negócio. Eu dou um exemplo aqui ao lado em Espanha e que vem nesse estudo da Roland Berger. Em Espanha houve uma redução do número de trabalhadores das empresas existentes na casa dos 10 mil trabalhadores. Só no caso da Vodafone foram umas dezenas de milhares de colaboradores que foram para o desemprego para reformular o modelo de negócio e para poder competir com o novo entrante, o tal que trouxe uma redução de preços do mercado. Para Portugal, a Roland Berger estima que isso possa significar a perca de 2 mil empregos.
nos operadores existentes. Tal dimensão que há pouco falei de 17 mil. E asseguro aqui que nenhum daqueles operadores que entre nestas condições vai ter, nem de perto nem de longe, a necessidade de ter 2 mil colaboradores em Portugal. Por isso, é esta desigualdade, isto é um apoio, por isso é que nós entendemos que isto a ser assim, esperemos que não venha a ser assim, e continuo a ser otimista que não venha a ser assim, e está aqui o Parlamento, que tem, conhecendo e sabendo da relevância do 5G e sabendo da importância de garantir a sustentabilidade do investimento e da continuidade da melhoria dos serviços de telecomunicações em Portugal, que garanta que se alguém entra tem obrigações. Como todos tiveram, cá estamos. Como disse, só em espectro a Vodafone já investiu mais de cerca de 250 milhões, só na aquisição de espectro, fora todas as mais obrigações a que estamos associados. Por isso, esta é a nossa visão sobre empenho e envolvimento do acionista relativamente ao negócio em Portugal. Todo o nível de investimento que nós temos feito nos últimos anos denota bem o quanto o Grupo Vodafone tem entendido que Portugal é um mercado que merece, em grande parte pela qualidade dos 1.400 recursos que temos em Portugal e que trabalham em Portugal, cerca de mais de 400, trabalham para outros mercados, investir em Portugal. Porque nós temos ganho de serviços a outros mercados, pela qualidade e pela forma como o fazemos. O nível de investimento. O caso da fibra. Nós não tínhamos nenhuma obrigação regulatória, nenhuma obrigação legislativa em ter rede fixa. Nós éramos um operador de rede móvel. Nós investimos mais de 500 milhões de euros para fazer rede de fibra em Portugal. Nós fomos fazer coparcerias, na altura, com a PT, à data PT, e mais recentemente com a NOS. Hoje cobrimos mais de 3,2 milhões de casas portuguesas com fibra. Fomos nós que trouxemos a concorrência para o negócio da televisão, o negócio da internet fixa em Portugal. Fomos nós que demos um acelerador, não estou aqui para ser cumprimentado por isso, mas fizemos e trouxemos competitividade ao mercado. Não houve nenhum regulador que nos ajudasse neste desafio. Não houve nenhuma medida legislativa que o fizesse. Fizemos-lo porque os nossos clientes nos pediram para fazer no fixo o que tínhamos feito no móvel e porque os nossos concorrentes nos impuseram, por razões competitivas, a necessidade de estarmos presentes num negócio convergente. Por isso, tem havido um grande empenho, um grande envolvimento. Qual é a consequência? Nós temos um retorno do capital investido em Portugal muito baixo. O setor das telecomunicações e a Vodafone Portugal, comparando com outros pares dentro da multinacional onde estamos inseridos, nós temos um retorno de investimento muito abaixo, inclusive é do WOC previsto para o mercado nacional. Por isso, nós disputamos capital com outros mercados que têm retorno superior ao nosso e o setor das telecomunicações na Europa tem um retorno de investimento muito abaixo, quer da média de outras indústrias, quer nas telecomunicações, quando comparamos com os Estados Unidos e com a China, que tem outra disponibilidade e outro retorno de capital, pela concentração e pela dimensão de clientes que cada operador tem, que foi a que até penso hoje referido de manhã, se bem me recordo, dimensões que lhes permite ter investimentos muito mais acelerados no 5G, por isso o 5G está mais avançado nessas regiões e por isso a Europa determinou que no plano de recuperação deveria haver fundos expressivos para a conectividade, porque ela é nuclear e estratégica para o futuro. Se para a frente, e olhando para as regras atuais, é público, porque no outro dia a pessoa, aquela que é responsável pela região da Vodafone Portugal, Ciencer, numa entrevista dada à Reuters, penso que é à Reuters, referiu que, e é verdade, porque nós temos tido essa dificuldade e continuamos lá a ter, com as regras atuais, nós, gestão local, estamos com muita dificuldade em conseguir demonstrar que é rentável fazer aquele nível de investimentos. Porquê? Porque há aqui uma contradição no princípio do regulamento colocado pelo regulador, que é, como sabem, o 5G para ter sucesso é preciso ter 10 MHz nos 700, que é o que garante uma mancha de cobertura alargada do 5G, e é preciso ter 100 MHz nos 3.5, entre 80 a 100. Bom 80, ideal 100 MHz. É isto que a Europa determinou, é isto que a tecnologia permite. Mas e nós queremos estar à séria no 5G e queremos contribuir para que Portugal seja um país à séria no 5G pela importância que já todos aqui referiram. Mas para o fazer, nós vamos ter que ter os tais níveis de compromisso, que significa cobertura acelerada e ter a população coberta de 95% da população, principais vias, enfim, o conjunto dos KPIs que conhecem do regulamento, que está muito acima daquilo que foi, inclusive, a resolução do Conselho de Ministros, que é posterior ao leilão, ou à aprovação das regras do leilão. Isso tem uma exigência do ponto de vista de investimento muito, muito expressiva, mas a qual depois é aberta aos tais novos entrantes que não têm qualquer compromisso e não têm qualquer commitment, ou seja, retira o incentivo ao investimento. Vamos investir para
dar um tapete vermelho a outros, os tais que vão provocar, no curto prazo, um benefício ao consumidor, mas vão distorcer as regras da concorrência e vão afetar o investimento futuro. Isto foi mal pensado. Acontece, foi mal pensado, tem que ser revisto. Isto não acontece, não tem par em mais nenhum concurso de 5G na Europa. O que vão encontrar na Europa é algumas situações de alocação de espectro, o caso de Itália, que alocou, mas em nenhum outro caso vão encontrar estas condições. Alocação, desconto, roaming, sem compromissos de obrigações, não existe. Nós estamos inseridos, como eu disse, numa multinacional que está presente em mais de 20 países, não há nenhuma operação onde nós estejamos, onde haja roaming, e quando houve, o roaming foi sempre temporário, transitório, para garantir o tempo necessário e compreensível que o novo operador precisa para instalar uma nova rede. Cobertura. Cobertura, como eu disse aqui, é aquilo que nos une nesta sala seguramente. Acreditem, nós queremos chegar ao maior número possível de portugueses. Nós temos no nosso propósito que é a nossa obrigação também garantir as condições para que ninguém fique atrás nessa transformação digital. Mas é um desígnio nacional. Vamos trabalhar nele. Primeiro, o 5G não é uma solução, resolve cobertura. O 5G não foi pensado para cobertura. O 5G é uma tecnologia evolutiva que existe para trazer capacidade para ligarmos mais coisas, para trazer mais velocidade e, acima de tudo, para trazer algo que é claramente diferenciador, que é a latência, que traz novos use cases. Okay? Há um problema de cobertura em Portugal, como digo, não por incumprimento dos operadores, cumprimos tudo, e essas aldeias são um exemplo do cumprimento que foi associado nessas obrigações, cumprimos e ultrapassamos até, mas Portugal quer ter uma cobertura e quer garantir esta coesão nacional. Vamos trabalhar no tema. Também é natural que, quando aparece um leilão, se aproveite para minimizar os problemas que temos. Também é normal. Estamos alinhados com isso. Mas vamos fazê-lo de uma forma eficiente e racional. Foi-me aqui questionado como é que a Vodafone vê cenários possíveis de resolução. Primeiro, o roaming nacional é um inglesismo, que até parece uma coisa muito sofisticada e que é uma forma bonita de contar uma história, de resolver um problema de cobertura. Que até esconde, porque afinal o roaming que está previsto lá no regulamento é para o tal novo entrante. O roaming não é uma solução para cobertura, porque só se pode dar roaming onde há cobertura. Onde não há, não O Sr. apelava à capacidade de síntese, por favor, para terminarmos. O último tema é a cobertura, que toda a gente. Só agora aqui o parênteses para dizer, nós somos monitorizados do ponto de vista da qualidade de redes desde sempre. A monitorização pública através do site é que é algo que está agora disponível e, claro, vê-se que nós não temos cobertura a 100%. Não temos. Não tem Portugal, não tem praticamente ninguém. Que eu saiba, enfim, nem na Coreia, nem no Japão, bastante avançados, também tem 100%. Mas é um desígnio e acho que devemos olhar para isso. Vamos olhar. Esta é uma oportunidade, vamos fazê-la da forma eficiente. A Vodafone não tem nenhum problema em que sejam escolhidas e selecionadas, que é fácil, sabemos, nós é que damos os dados e sabemos onde é que há zonas sem cobertura. Vamos identificá-las, como identificámos no passado, as tais aldeias que eu dei, vamos identificá-las. É evidente que esse investimento tem que ser repartido por todos aqueles em proporção do benefício adquirido. Proporcional, se eu comprar mais frequências, terei mais obrigação do que outros, vamos dividir essas obrigações. A forma eficiente, depois de o fazer, definido o objetivo, deixem a eficiência, com o devido respeito, para os seus engenheiros. O roaming nacional é um cenário possível, mas nunca o nacional, o roaming localizado é possível, mas não tem que ser determinado, não é necessariamente o melhor. Pode passar por infraestruturas por partilha passiva, a qual a Vodafone partilha passiva já tem há muitos anos com os seus operadores. Podia haver mais em Portugal? Podia. Tanto assim é que nós, é público, há bem pouco tempo fizemos um acordo de entendimento com a nós para avaliarmos o potencial de alavancagem daquilo que já estamos a fazer, por exemplo, na fibra e nas infraestruturas passivas, alavancar também para partilha ativa. É possível. Estamos abertos a isso. Pode ser bem mais eficiente do que o próprio roaming. O roaming tem algumas dificuldades acrescidas. Por isso, nós estamos abertos a esse cenário, estamos abertos ao desígnio nacional. Agora tem que ser eficiente, tem que ser racional e tem que ter uma razoabilidade financeira. E tem que envolver também, desculpem lá, o Estado, não é? O Estado. Isto é uma obrigação pública. Vamos dar, como queremos dar educação, saúde, habitação, queremos dar aos portugueses todos também as telecomunicações, que elas são nucleares, mas o Estado também deve participar. Só para terminar a questão, tenho mais dificuldade enfim, seria um tema um pouco mais técnico, esta questão da utilização das dificuldades sentidas hoje versus o passado.
Enfim, o meu colega até me acompanhou, porque ele é engenheiro, poderia explicar com mais detalhe. Eu vou tentar, porque estamos a ultrapassar o tempo. Vou usar os 3 minutos do deputado que não fez, mas também já ultrapassei. Não, já ultrapassou também. Já ultrapassei. É que Muito alguns de nós rapidamente. temos compromisso a seguir também noutras comissões parlamentares. Termino já. Do ponto de vista de evolução da qualidade das redes, por exemplo, no que diz respeito à voz, ela melhorou significativamente nos últimos 10 anos. Agora é mais sentida as dificuldades, primeiro, a maior dependência de utilização. Os smartphones têm comportamentos de ligação com a rede diferentes, as aplicações utilizadas são mais exigentes, e por isso, hoje, por exemplo, nós sentimos mais e temos mais reclamações de clientes agora neste período da pandemia do que tínhamos anteriormente, por exemplo, na área fixa e na área móvel. Porquê? Porque há uma utilização acrescida e as pessoas têm maior dependência e maior necessidade e é compreensível que esses problemas tenham uma relevância que não tinham no passado. Mas todos os dados técnicos demonstram que voz melhorou substancialmente, nós temos uma percentagem ínfima de chamadas caídas em voz, não temos um problema de qualidade de voz em Portugal, onde existe em 99,9% da população, é uma parte muito marginal aquela que não o tem, nos móveis é um desafio, o 4G melhorou substancialmente a experiência e continua a melhorar, mas há um conjunto de interações entre equipamentos, entre o próprio número de utilizadores. O Sr. Deputado há pouco falou na questão da velocidade. A velocidade nas redes móveis de experiência de utilização depende do número de utilizadores que está a usar o espectro, porque é um bem único, depois é dividido pelos utilizadores. Muito obrigado. A velocidade reduz em função do número de utilizadores. Enfim, teremos todo o gosto, com outro tempo, de poder demonstrar que é por números a evolução que tem havido, mas a experiência resulta muito de maior dependência e muita utilização. Ainda bem que assim é, por um lado. Então, não, isso já existe hoje. Mas o 5G é mais do que isso. Mas para permitir a tal utilização, vai ter mais espectro, vai dividir, vai ter mais coisas e por isso precisa de maior eficiência espectral. Para isso é que o 5G foi lançado. Além da latência, claro. Bom, o engenheiro Paulo Muniz também é um especialista, também poderão no intervalo. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Por ter não, tudo bem. Muito obrigado pelos contributos e pelas reflexões que nos trouxe. Uma vez mais, dizer-lhes que foi um gosto recebê-los. Se entenderem então partilhar quer o estudo, quer a intervenção, faz favor de enviar por e-mail que depois será distribuído pelas senhoras e pelos senhores deputados. Muito obrigado, bom trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Desafio do 5G para todos nós. Sim, senhor, é isso, precisamos.